Então existe uma frase que diz assim, que onde não há vontade, há uma desculpa. Onde não há vontade, há uma desculpa. Então, por exemplo, quando nós começamos a realizar alguma atividade de caridade e nós abandonamos dizendo, para que eles não merecem, nós estamos arrumando uma desculpa. Então aí está faltando vontade, né? Se nós somos convidados a uma posição de evidência e nós dizemos assim, não mereço, eu não sou digno, não sou capaz, também nós estamos colocando uma desculpa e está faltando vontade. Porque muitas vezes quando nós somos convidados a ocupar uma posição de evidência, significa que os outros estão vendo algum potencial em nós. Então basta nós não nos diminuirmos nessa situação, basta nós refletirmos naquela situação para ver se nós estamos arrumando uma desculpa ou não. É importante refletir essas situações. Então muitas vezes nós arrumamos uma desculpa e achamos que estamos sendo perseguidos, achamos que estamos sendo desconsiderados, como se fôssemos um trabalhador que nunca termina um serviço. Ou um aluno que está sempre estudando, sem aprender a lição. Então, onde não há vontade, há uma desculpa. E também, assim como existe essa frase, onde não há vontade, há uma desculpa, existe a frase, onde há vontade, há um caminho. Então, em qualquer atividade digna que nós formos realizar, desde o começo até o final da tarefa, se faz necessário manter o ideal, o serviço, manter o ideal, a perseverança, a esperança e a atividade naquele serviço. E quem nos fortalece para que nós continuemos realizando aquela atividade é a vontade. É o entusiasmo, é nós sentirmos Deus dentro de nós. É importante nós lembrarmos que entusiasmo é diferente de empolgação. Então uma pessoa entusiasmada não significa que é aquela que está eufórica, que está bastante feliz, está pulando de alegria. Entusiasmo não é isso. Entusiasmo é manter aquela vontade sempre acesa dentro de nós, lembrando que entusiasmo é Deus dentro de nós, diferente da empolgação, ok? Certo que nos momentos de entusiasmo nós podemos também ficar empolgados, mas não deixarmos nos levar pela empolgação, e sim manter a consciência mais tranquila, mais serena, com uma mente fixa no objetivo que nós queremos atingir, no nosso propósito superior. Então, quando nós somos pessoas de vontade, nós vemos ou nós encontramos esse caminho, porque onde há vontade, há um caminho. Então, quanto mais vontade nós tivermos, maior a nossa capacidade de atravessar as adversidades. Por isso que eu coloquei no título do vídeo de hoje, da live de hoje, nós temos desejo ou nós temos vontade de superar os nossos sofrimentos emocionais. Então, se nós tivermos vontade, nós vamos encontrar os caminhos. E maior vai ser a nossa capacidade de superar as adversidades, as dificuldades que nós encontrarmos pelo caminho, através da vontade. Tem uma época da minha vida que eu realizava trabalho voluntário de narração de histórias em hospitais. Só que a minha função era de narrador de histórias. Então, o que eu fazia nesse trabalho voluntário? Eu não era um simples narrador de histórias. Eu conduzia uma história onde naquela história estava embutida uma experiência que poderia auxiliar a pessoa que estava ouvindo aquela história. Então essas histórias eram narradas, por exemplo, em hospitais. Então a história que eu estava levando transmitia uma experiência. Eu era um condutor
daquela história, para que a pessoa pudesse, através da experiência embutida naquela história, utilizar para se fortalecer, utilizar para poder superar o sofrimento que a pessoa estava passando dentro do hospital. Então, quando nós vamos realizar algo, é importante nós sabermos se existe um propósito superior ou não. Então, se uma pessoa perguntasse para mim assim, o que você está fazendo? Se eu respondesse, narrando histórias, eu não estava me realizando num nível superior. Agora, se uma pessoa perguntasse para mim o que eu estava fazendo, eu falasse, eu estou transmitindo uma experiência através de uma história para que possa ser levada para outra pessoa e a pessoa possa utilizar essa experiência para superar seu sofrimento. Aí sim, eu estava expandindo aquela minha ação para um propósito superior. Então, até já comentei um exemplo de uma pessoa que estava observando uma realização de uma obra, uma construção. Então, tinha uma pessoa carregando na carriola tijolos. Ele perguntou para a pessoa, o que você está fazendo? Estou carregando tijolos. E aí ele viu uma outra pessoa que estava carregando areia. E perguntou para a pessoa, o que você está fazendo? Aí estou carregando areia. Aí tinha uma outra pessoa que estava carregando pedras e perguntou para a pessoa, o que você está fazendo? Eu estou ajudando a construir uma edificação, uma igreja que possa comportar as pessoas aqui e receber os fiéis para poder acalentar essas pessoas. Então essa terceira pessoa, ela estava realizando algo com um propósito maior, não estava apenas carregando tijolos. Então essa questão da vontade com propósito superior, estava realizando algo com propósito superior. E sempre, em qualquer lugar onde nós estivermos, podemos realizar algo pensando nesse propósito superior. E se nós pararmos para refletir nesse propósito superior, a nossa vontade ela é aumentada. Então, procurem refletir nas pequenas coisas que vocês fazem no dia a dia para entender por que vocês estão fazendo aquela coisa, por que vocês estão fazendo aquela atividade. E não foquem apenas naquela atividade, busquem algo mais amplo para ver qual é o propósito maior que aquilo vai provocar, qual é o resultado maior que aquilo vai provocar. Isso vai ajudar a aumentar a vontade, vai ajudar a aumentar a disposição e a colocar Deus cada vez mais dentro de nós. Então, importante para refletir, né?